Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, hoje e sempre. Obrigado por estar mais uma vez conosco nessa transmissão da Igreja Batista Nacional no Barro, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus e a proclamação do Evangelho. É sempre bom ter você conosco para juntos adorarmos o nome do Senhor, para juntos louvarmos o nome do Senhor, para juntos orarmos ao Senhor e para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Mesmo ainda que seja por uma transmissão virtual, mas desejamos que essa transmissão seja uma bênção na sua vida e na sua família. E eu quero convidar você a nesse instante orar comigo, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Obrigado por tuas dádivas, obrigado por teu cuidado, por tua proteção, por teus livramentos, que o Senhor tem sempre dispensado a cada um de nós. Não porque mereçamos, mas por tua graça e infinita e maravilhosa misericórdia. Recebe, Senhor, nossa gratidão, recebe nosso louvor. Muito obrigado por mais um domingo, podemos estar juntos para adorar o teu santo nome. Queremos te pedir que a tua bênção repouse sobre essa transmissão, sobre aqueles que estão a nos ouvir em suas casas, nos seus lares, que estão realmente impossibilitados de ir à tua casa para, reunido com o teu povo, ali te adorar. E te pedimos também por aqueles que já estão lá também, Senhor, no templo, na tua casa, reunidos também com o mesmo intuito de te adorar e te bendizer. Fala o nosso coração, nos abençoa e que o teu nome seja glorificado, quer no culto presencial, quer também por essa transmissão. Nós assim te oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Como os irmãos têm nos acompanhado nessas transmissões, nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos, vendo passagens a respeito da vida de Jesus e extraindo para nós lições preciosas para a nossa vida. E hoje nós estaremos vendo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 7 até o verso 13. Marcos, capítulo 6, verso 7 ao verso 13. Eu peço para que você esteja com sua Bíblia, apóstolos, aí, e nos acompanhe então nesta leitura. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes ali. E tantos quantos vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Que o Senhor aplique a sua rica e bendita palavra no meu e no seu coração. Daqui a alguns momentos nós estaremos meditando nesse texto, extraindo lições preciosas para o nosso viver. Mas nesse momento eu quero convidar você a ter um tempo de oração. Na nossa transmissão, nós sempre separamos esse espaço para orarmos ao Senhor, para agradecermos ao Senhor. E eu quero convidar você a se envolver nesse momento. Eu sei que com o tempo das nossas transmissões, isso vai, por causa desse isolamento, nós vamos, de um certo modo, nos acomodando. E quantas vezes, talvez seja o seu caso, no início até você estava, nesse momento, orando mesmo. Mas depois vai relaxando, Mas eu quero convidar você a não relaxar, tomar uma postura e, nesse tempo, ler os pedidos de oração, os motivos de gratidão
e agradecer e pedir ao Senhor. Então vamos orar. E logo após, também com alegria no seu coração, com os seus lábios, não só com sua mente, abre os seus lábios para adorar o Senhor através do cântico. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, diz a palavra do Senhor. Então, oremos e cantemos ao nosso Deus.
Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. E ao meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encher o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sol, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor no meu interior, fruto do teu Santo Espírito. E ao meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encher o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Livre sou, pois tua luz traz direção, tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer no teu amor. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 7 até o verso 13, que nós lemos agora há pouco, nos fala a respeito da missão dos 12. Lembremos-nos que Jesus tinha muitos discípulos que andavam com ele, muitos discípulos que abraçaram a sua mensagem, que ele os chamou para relacionar-se com ele,
como nós já vimos em textos passados. Chega um momento em que Jesus, ele separa 12 dentre vários discípulos para serem seus apóstolos. E Jesus então começa a caminhar com esses homens. Jesus começa a ensinar a esses homens. Quer por palavras diretamente, quer por testemunho, quer por ação, quer por exemplo. E chega então um tempo, e aqui no caso nós temos o registro do Evangelho de Marcos, em que Jesus agora envia aqueles 12 homens para uma missão. E aqui é justamente quando eles são, vamos chamar aqui, colocados como de fato apóstolos, porque a palavra apóstolo significa enviado. Então Jesus agora envia estes 12 homens com uma missão, que nós vamos estar observando daqui a alguns instantes. É preciso considerar que esse texto, ele é um texto muito rico em relação à obra missionária. Não só pelo fato de nos falar a respeito da missão dos 12, mas pelas próprias palavras de Jesus em instruir aqueles discípulos, aqueles apóstolos, em relação à missão que eles tinham que realizar. Neste mês de setembro, nós estamos, na nossa Convenção Batista Nacional, nós estamos dedicando também a missões. Então, as nossas mensagens aqui, durante este período, também estará sendo voltada a trazer aplicações para a prática missionária da igreja. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que Jesus instrui aqueles homens a respeito do que eles devem fazer e aquilo que eles não devem fazer em relação à obra missionária. Esse texto aqui do capítulo 6, e depois nós vamos ver um outro texto, uma outra passagem de Jesus, vai nos transmitir lições a respeito da obra missionária, quer por instrução direta de Jesus, como no caso aqui, quer também por atitudes, exemplo que Jesus dá, e que podemos extrair lições preciosas a respeito da evangelização, a respeito de missões. E olhando especificamente para esse texto, Mateus capítulo 6, verso 7 até o verso 13, nós vamos observar aqui nas palavras de Jesus princípios eternos a respeito da obra missionária. Princípios que devem estar presentes na nossa prática, da prática missionária, quer na igreja local como um todo, quer na nossa prática missionária através da evangelização. Note que eu estou usando a palavra princípio, não estou usando a palavra método. E qual a diferença de um para o outro? Que quando nós pensamos em método, o método ele está restrito a um certo tempo, ele está restrito a um determinado lugar. Nem tudo que dá certo em determinado lugar, por determinado tempo, vai dar certo naquele outro lugar, por determinado tempo. Por exemplo, quantas vezes alguns líderes visitam ou conhecem alguns trabalhos de outras igrejas que estão avançando, que estão crescendo, em termos de evangelização, em termos de missões, e eles simplesmente querem importar aquela metodologia para a sua igreja. Só que aquela igreja, aonde ele viu aquele método de, por exemplo, de evangelização, dá certo lá, mas não significa que vai dar certo aqui. Porque a diferença socioeconômica, cultural, etc., até de um bairro para o outro, quanto mais de um estado para o outro, de um país para o outro. Às vezes, algo que deu certo no passado não significa que tem que dar certo hoje. Então, método tem prazo de validade e não é aplicável em todo tempo e em todo lugar. Já o princípio não importa o tempo e o lugar. O princípio, ele sempre será o mesmo. Quer aqui, quer além-mar, quer ontem, quer amanhã ou hoje, ele sempre terá valor. O que Jesus nos mostra aqui são princípios. Princípios que aqueles discípulos deveriam já incorporar na vida deles, incorporar na missão deles, e que consequentemente foi transmitido à igreja, depois que o Senhor Jesus foi levado aos céus, e a igreja então assim continuou.
E quando nós olhamos para esse texto, que princípios Jesus aqui nos apresenta enviando aqueles 12 a uma missão? O primeiro princípio, você vai perceber logo no verso 1. Acompanhe comigo, por favor, quando diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los. Lembre-se que Jesus já tinha dito anteriormente que eles deveriam estar com ele. Então os discípulos já tiveram um tempo com ele, de convivência com ele, mas agora eles não apenas têm um relacionamento com Jesus, eles agora têm uma missão dada por Jesus. E a missão, nós vamos ver, ela está implícita justamente no final aqui do verso 12 e 13, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então Jesus, ele chama aqueles discípulos, e aqui o versículo 7, volto a ler, diz que ele envia, e ele envia de 2 em 2. Até aí, vamos ficar até aí. Note, Jesus envia aqueles apóstolos, não como uma ruma só, olha, vocês vão e eles vão de todo jeito, vão os 12 juntos, ou vão 6 e 6, ou vão 3, 5, ou um vai sozinho, e formam-se patotinhas, ou grupinhos. Não. Jesus, ele é muito organizado, Jesus, ele é muito específico, e então ele organiza aqueles 12 de 2 em 2. Isso não é algo para achar que isso Jesus está fazendo de qualquer jeito, porque deu na cabeça dele andar de 2 em 2 e não de 3 em 3. Quando nós olhamos para essa ação de Jesus, esse princípio que ele está ensinando ao instruir os apóstolos, ele está nos mostrando que as missões, ou a obra missionária, a evangelização, não se faz sozinho, mas em parceria. A obra missionária não se faz sozinha, se faz com parceria. Diz o texto que ele enviou de 2 em 2. E quando nós observamos, por exemplo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, o sábio lá vai dizer, no caso Salomão, vai justamente nos dizer que é melhor serem 2 do que 1. E ele vai começando a dar as respostas porque é melhor serem 2 do que 1. E por que é melhor serem 2 do que 1? Porque um auxilia o outro. Porque um ajuda o outro. Porque um não dá para fazer todo o trabalho sozinho. E quando nós pensamos em missões, nós não podemos pensar que a igreja pode fazer o trabalho sozinha. Que o missionário que é enviado pode fazer o trabalho sozinho lá no campo. Que a agência missionária que intermedia o missionário e a igreja local vai fazer o trabalho sozinho. Não. Na verdade, a obra missionária é um trabalho de parceria, em que um vai ajudando o outro. Em Números capítulo 35, versículo 30, vai nos mostrar, dentro da lei de Moisés, dada por Deus, que a palavra de alguém era validada por 2 ou 3 testemunhas. Mas note, no mínimo 2 testemunhas. Então observe que essa questão de ser 2 não é algo que Jesus está estabelecendo aleatoriamente. Ele faz com princípios, ele faz com intenção, ele faz com o objetivo de ensinar que a obra missionária não se faz sozinha. A evangelização não é obra de uma só pessoa, mas de parceria, porque um ajuda o outro, e o testemunho de vários, então, valida o testemunho em si. Essa é a razão que Jesus ensina. E note que aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos tornou-se prática para a igreja e que nós devemos observar e que, infelizmente, muitas vezes nós não observamos. Essa instrução de Jesus, como eu acabei de dizer, tornou-se modelo para a igreja. Exemplo, você vai ver no Novo Testamento, depois da assunção de Jesus, depois que ele foi elevado aos céus, a igreja andando. E quem são os seus líderes? Pedro, João e Tiago. Mas quem se destaca sempre? João e Pedro. Ou Pedro e João, como você queira colocar. Você vai ver depois que a igreja se expande,
o Espírito Santo diz lá em Atos 13, Lucas registrando, que o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo. Havia em Antioquia, diz lá Atos 13, mestres, profetas, e cita os nomes desses. O Espírito diz: separai-me a quem? A Barnabé e a Saulo. 2. Depois você vai ver que na segunda viagem de Paulo, ele já não vai mais com Barnabé, ele vai com Silas. E Barnabé vai com Marcos. Então você vai observando que ninguém está fazendo a obra do Senhor sozinho. Quando Paulo escreve sua carta, por exemplo, aos Romanos, depois você dá uma olhada lá no capítulo 16, Paulo vai fazer uma série de agradecimentos àqueles que ele vai chamar de meus cooperadores, meus irmãos, meus colaboradores, meus companheiros de prisão, minha mãe. Note que Paulo ele não faz a obra do Senhor sozinho. Em um momento ele está com Priscila e Áquila, outro momento ele está com Timóteo, mas ele nunca está fazendo a obra do Senhor sozinho. Quando Jesus envia os apóstolos aqui de 2 em 2, ele está ensinando que a obra missionária não é feita de forma solitária. Ela deve ser feita em parceria, porque um ajuda o outro, um autentica o testemunho do outro, e assim a obra do Senhor vai sendo feita. Um planta, outro rega, mas Deus, outro vai até colher o fruto, mas é Deus que vai dar o crescimento. O segundo princípio que Jesus ensina aqui é que missões é feito na autoridade dele, na autoridade de Cristo. Aí no versículo 1, a segunda parte, diz assim: ou seja, então não apenas enviou de 2 em 2, mas diz assim: e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. É interessante observar que os apóstolos, eles nem sempre foram bem sucedidos em relação a isso. O próprio Evangelho de Marcos, um pouco mais na frente, capítulo 9, vai registrar que os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio de um rapaz que atormentava desde a sua infância. Até que Jesus chega e expulsa e liberta aquele rapaz daqueles demônios. Mas por que então o texto aqui está a nos dizer que Jesus lhes deu poder sobre espíritos imundos? Porque, irmãos, Jesus está querendo mostrar que aquilo que eles vão enfrentar é uma real batalha espiritual, que há um mundo espiritual que irá fazer oposição à proclamação do Evangelho, e era preciso autoridade espiritual, e aqueles apóstolos não tinham autoridade de si mesmo, não tinham poder de si mesmo, mas autoridade no nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, ou antes do Senhor Jesus ser elevado aos céus, nós temos o texto que ele diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Lucas nos registra algo mais das palavras de Jesus. Ele vai nos dizer que ordenou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder, e assim serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Note que há uma missão para a igreja, antes de Jesus subir: proclamar o Evangelho a toda criatura, a partir de onde está, chegando até os confins da terra. Mas esta obra, esta ação missionária, esta evangelização de Jerusalém, ou seja, da onde eu estou até chegar aos confins da terra, não poderia ser feito na força, na capacidade pessoal dos apóstolos, no caso da igreja. Teria que ser feito no poder do Espírito Santo. E a razão é simples, voltamos a repetir. É porque quando nós estamos fazendo a obra missionária, nós estamos em uma ação contra o reino das trevas. E acho que você logo pode perceber que ninguém vai investir contra o reino das trevas, proclamando o Evangelho de Cristo, buscando trazer pecadores ao reino dos céus, sem receber nenhuma resistência. O diabo com certeza iria fazer e faz resistência. E só há uma forma de enfrentarmos e vencermos o poder das trevas, senão pelo poder de Cristo. Então a primeira lição, ou o primeiro princípio
que Jesus nos ensina aqui é que missões é feito não de forma solitária, mas em parceria. O segundo princípio é que missões é feito na sua autoridade, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas há um terceiro princípio que observamos aqui, é que missões deve ser feito também sem ostentação e na dependência de Deus. Vou repetir. Missões deve ser feito sem ostentação e na dependência de Deus. Quando você vai observar o versículo 8, acompanhe comigo, por favor, diz assim: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas. O que é que Jesus então está querendo aqui mostrar? Jesus poderia ter dito então para os seus discípulos, apóstolos, no caso agora porque eles estão sendo enviados, que eles deveriam ir. E eles poderiam então pensar, então vamos, mas espera aí, o que é que a gente vai e o que é que nós vamos fazer? Então, pegar roupas para levar. O que nós precisamos mais? Precisa de alimento, que nós não sabemos até onde nós vamos e como é que nós vamos fazer. Então, comprar alimento, estocar alimento para ir. E então pegar 2 cajados, né? Como ele diz aí, algumas versões diz bordão, dinheiro, aqui diz essa minha versão, diz dinheiro no cinto. Então nas suas vestes, lembre-se que naquela época não tinha carteiras, então o que eles faziam? Então eles, nos seus vestidos, eles tinham um cinto, e esse cinto eles tinham várias dobras que eram como se fossem pequenos bolsos, e eles iam colocando dinheiro ali. Então poderia haver uma extrema preocupação com a manutenção pessoal. Como é que eles iam comer, onde é que eles iam dormir, onde é que eles iam repousar. Mas Jesus então diz algo aqui bem interessante. Deixa eu repetir, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado. Outra versão diz bordão, né? Por que um cajado? Porque era comum dos viajantes justamente usar para aliviar o cansaço no caminho. Quando você faz longas caminhadas, e se você vê, por exemplo, alpinistas, outras pessoas que fazem práticas esportivas de longa caminhada, eles sempre têm tipo uma vara, algo na mão, porque aquilo ali vai apoiando e alivia bastante o cansaço físico. Então Jesus autoriza que eles levem provavelmente, no outro evangelho diz que fala de bordões ou cajados, porque eles poderiam querer levar mais de um. Jesus diz, basta apenas um. Voltando para o versículo, diz que eles não levassem alforje, ou seja, que era tipo uma mochila na época, em que estava cheia de suprimento. Vou dar um exemplo para você entender o que seria o alforje. Na parábola do chamado bom samaritano, diz lá essa parábola que aquele samaritano vai socorrer aquele homem que está moribundo, que está morrendo à beira do caminho que foi rejeitado pelo levita e pelo sacerdote. Diz o texto que ele desce para socorrer aquele homem, e ele coloca azeite, ele unta as feridas, ele ajuda aquele homem, leva para a hospedaria. E aí você pergunta assim, aonde é que ele foi arrumar azeite no caminho? Como era ali um tráfego de viajantes, então a longa caminhada, então os viajantes sempre levavam um suprimento. Então é isso que era o alforje. Era justamente um tipo de mochila para suprimento para viagens longas. Jesus disse, não levem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas apenas o cajado, como eu falei, no versículo 9 diz que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas, ou seja, não levem roupas reservas. E o que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Justamente para que aqueles homens, eles aprendessem a depender de Deus.
a depender daquele que os enviou. Que eles precisam ir com aquilo que é suficiente. E que o Senhor faria a provisão do restante. Quando os apóstolos escutam isso, eles começam a entender que eles deveriam priorizar a missão e deixar de lado tudo aquilo que pudesse atrapalhar. Imagina se eles fossem com 2 cajados, iria atrapalhar a caminhada. Imagina se eles vão com uma mochila pesada, iria atrapalhar a caminhada. Imagina se eles vão com dinheiro, eles iam ficar preocupados de serem assaltados ou perder o dinheiro no caminho. E todas essas coisas poderiam servir de tropeço na missão, atrapalhar a missão. Então Jesus está ensinando que eles deveriam ir com aquilo que é suficiente para eles, o que é necessário, e aquilo que eles vão precisar, quando as coisas faltarem, o Senhor iria fazer a provisão. Então eles precisam entender que a missão é prioridade e que nada poderia então atrapalhar. Eles precisavam depender daquele que o enviou. Mas é interessante que esse texto aqui nos mostra um outro ponto interessante nesta ordem de Jesus. Porque eu disse que missões devem ser feitas sem ostentação, na dependência de Deus. E aí você pode então ouvir e dizer assim: amém, pastor, é verdade. O missionário deve aprender a confiar em Deus, que Deus vai fazer a provisão. E eu digo amém também para você. Mas eu espero que você também diga amém para aquilo que eu vou lhe dizer olhando o texto sagrado. O versículo posterior, o versículo 10, diz assim: e dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai ali até partirdes ali. Então Jesus está dizendo que eles vão depender das pessoas darem abrigo, alimento, já que eles estão sem pão, já que eles estão sem dinheiro, tá certo? Note que eles precisam confiar em Deus, que irá usar as pessoas que irão suprir as suas necessidades. E eu espero que você também diga amém. Porque, irmãos, aqueles que recebem a mensagem do Evangelho devem suprir as necessidades daqueles que proclamam o Evangelho. Eu vou repetir. Aqueles que recebem a mensagem do Evangelho devem suprir as necessidades daqueles que pregam o Evangelho. Devem ser os provedores destes. Em Mateus capítulo 10, versículo 10, eu peço para que você abra a sua Bíblia, Mateus 10, versículo 10. Olha o que diz aí o texto sagrado. Mateus 10, versículo 10. Olha o que diz assim: nem alforjes para o caminho, isso é uma repetição do texto lá. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o obreiro do seu trabalho, digno é o obreiro do seu alimento. Quando você vai então para um outro texto, que é 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 13 até o verso 14, Paulo vai dizer que aqueles que anunciam o Evangelho sejam sustentados, providos do Evangelho, em especial está no versículo 14. Aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Então nós precisamos entender que aquele que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, deve fazer a obra do Senhor sem ostentação, na dependência de Deus que irá suprir as suas necessidades. Mas aqueles que têm recebido a mensagem do Evangelho precisam entender que eles são responsáveis para o suprimento das necessidades daqueles que pregam o Evangelho. E quantas vezes a igreja se alegra, ora, faz até um culto de despedida, envia um missionário, e o missionário começa a passar necessidades, sofrer com a família no campo, quando não deveria, quando a igreja deveria ser responsável por isso. Quantos pastores, muitas vezes, estão também com situações difíceis na sua família, no seu suprimento, estão pregando o Evangelho,
mas a igreja não tem suprido as suas necessidades. É preciso entender que Jesus aqui nos ensina que a obra missionária deve ser feita da dependência de Deus, daqueles que vão e aqueles que recebem a mensagem do Evangelho devem ser instrumentos de Deus para o suprimento desses que pregam o Evangelho. Há uma quarta lição, um quarto princípio nas palavras de Jesus que aqui nós podemos observar. Já temos visto, a título de lembrança, que missões não é feita sozinho. A obra missionária não é feita sozinha, mas em parceria. Por isso que Jesus enviou de 2 em 2. Que missões é feito na autoridade de Cristo. Que missões deve ser feito sem ostentação e na dependência de Deus. Mas há um quarto princípio que nós podemos observar aqui, é que missões é feito com as portas que estão abertas. Versículo 10 e versículo 11, olha o que diz assim. Olha o que diz o texto, por favor. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai ali. Nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. O que você observa aqui? Você vai observar que, primeiro, Jesus vai dizer que haverá portas abertas. E quando vocês tiverem portas abertas, entrem e fiquem ali, até partirem para outro lugar. Mas haverá portas fechadas. Portas fechadas, aqui diz o versículo 11, tantos quantos vos não receberem nem ouvirem. Ou seja, são aqueles lugares, aquelas pessoas que irão fazer resistência à mensagem do Evangelho, que não estarão ouvindo a mensagem do Evangelho. Podem até, vamos colocar assim, ouvir, mas rejeitar. Quando ele diz aqui, não recebe, né? Nem ouve, é o sentido de rejeitar. Não é que não ouviram a mensagem do Evangelho, mas não ouviram no sentido de que não abraçaram a mensagem do Evangelho. Então Jesus diz assim, saí dali, sacudi o pó. É preciso entender essa prática da época. Os judeus, eles tinham problema com os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos impuros, não judeus verdadeiros. E nas suas viagens, muitas vezes, eles tinham que passar por terras dos samaritanos. E quando eles saíam da terra dos samaritanos e antes de entrar nas terras de Israel, então eles sacudiam o pó, porque a ideia é que eles não poderiam entrar contaminados na Terra Santa. Essa era uma prática deles. Não quer dizer que eles estavam certos, mas era uma prática do judaísmo da época. Jesus não está enviando os discípulos aqui ainda para os gentios, ele está enviando para Israel. Ele está enviando aqueles apóstolos para o próprio povo deles, os judeus. Mas Jesus está dizendo que se eles mesmos não recebem, eles devem sacudir o pó das suas vestes e das sandálias. O que é que Jesus está dizendo aqui? É que eles devem considerar os próprios judeus que rejeitam a palavra como gentios, como não povo de Deus. E estarão então passíveis ao juízo de Deus, porque olha o final do versículo 11. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância, outra tradução vai dizer menos rigor, no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Observou então aqui o que Jesus está dizendo? O que Jesus está querendo nos mostrar aqui é que missões devem ser feitas com as portas que estão abertas. É Deus, irmãos, que abre as portas para a pregação do Evangelho. E devemos orar para que Deus abra essas portas. Quando você vai ler, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo vai pedir àquela igreja que orem por ele para que se abra uma porta, para que se pregue o Evangelho. Observe, ele não vai forçar a porta a abrir-se para pregar o Evangelho. Mas ele pede para que aqueles irmãos orem para que Deus abra a porta. Então, há portas fechadas para o Evangelho? Sim.
Há portas fechadas para o Evangelho. E quem pode abrir essas portas é o próprio Deus. Se você é um daqueles crentes mais antigos, você deve lembrar que na década de... antes dos anos... eu vou colocar da minha década de adolescente. Na época dos anos 80, havia uma intensa oração, e nas décadas passadas também, mas eu recordo-me dos anos 80, uma intensa oração para que Deus abrisse as portas naqueles países que eram chamados de países da cortina de ferro, que eram justamente os países comunistas como a antiga União Soviética e outros países ali na Europa. E parecia que não estava acontecendo nada. Até que, no final dos anos 80, início dos anos 90, o Muro de Berlim cai e todo aquele poderio, toda aquela resistência do comunismo caiu por terra. E muitos países, então, agora tiveram as suas portas abertas para que a igreja pudesse entrar e ali pregar o Evangelho. Quem abre as portas para a obra missionária é Deus. E devemos orar para que Ele abra essas portas. Mas o problema, irmãos, não são as portas que estão fechadas. O problema não são as portas que estão fechadas para o Evangelho, mas aquelas portas que estão abertas e nós como igreja não entramos. Às vezes nós ficamos só olhando assim, eita, o país tal é fechado para o Evangelho, o país tal tem resistência ao Evangelho. Irmãos, essas resistências nós oramos e Deus, no tempo certo, da forma certa, com o seu poder, derruba todas as resistências e as portas se abrem. O problema não está em si nas portas fechadas. O problema está nas portas abertas que Deus dá à igreja e que a igreja, eu e você, muitas vezes não entramos para ali proclamar o Evangelho. Mesmo portas abertas, os ouvintes poderão rejeitar para a mensagem do Evangelho. E nós não estamos entrando. E eles poderão ouvir e receber a mensagem do Evangelho. Quantas portas abertas nós temos? Há portas abertas na sua faculdade, há portas abertas no seu trabalho, há portas abertas na sua família, há portas abertas na sua vizinhança, há portas abertas na sua escola, há portas abertas no seu ciclo de amizade, há portas abertas na economia, na academia, desculpe, há portas abertas no seu ambiente, onde você ali faz o seu trabalho, o seu ofício. Há portas abertas. E quantas portas abertas Deus nos dá, nos trazendo pessoas, nos colocando junto de pessoas para proclamar o Evangelho, e nós desprezamos estas portas. E ficamos olhando muitas vezes as portas fechadas, e devemos olhar sim para elas. E devemos orar sim para que Deus abra essas portas, mas sem desprezar as portas que Deus já abriu para nós. Uma quinta lição, quinto princípio que nós aprendemos aqui é que missões também é feito de forma integral. O que eu quero dizer com de forma integral? Observe comigo o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim: saindo eles, pregavam que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, os diam enfermos com óleo e os curavam. Não sei se você observou, mas há uma ordem aqui que você vai encontrar por outros textos. Por exemplo, lá em Atos, quando fala de Filipe, que vai a Samaria, você vai observar que há uma ordem aqui de sequência, e essa ordem deve ser observada. Foi observada pelos apóstolos, foi observada pela igreja, quando saiu para evangelizar até os confins da terra, e deve ser observada também por nós. Observe que aqui nesse texto, a prioridade daqueles apóstolos era a pregação. O texto diz aqui que eles saíram a pregar. Então, o versículo 7, quando diz assim, que Jesus os enviou, está justamente dizendo que ele os enviou a pregar. E por que também nós chegamos a essa conclusão? Não só pelo versículo 12 e 13, mas também o próprio versículo mais à frente, o versículo 30, vai nos mostrar que quando eles voltam para Jesus, diz tudo quanto eles ensinaram e fizeram. Então você observa aqui que eles o que? Pregavam.
E essa deve ser a prioridade missionária. Essa deve ser a prioridade da evangelização, a pregação. Esse foi o único método que Jesus deixou pelo qual o homem poderá então ser salvo. Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Alguns métodos podem ser utilizados para chegarmos até o pecador, para chegarmos até em lugares difíceis, mas o método deve ser apenas um meio, porque no final nós temos que pregar o Evangelho. A ação social pode ser feita, mas tem que ser pregado o Evangelho. Esportes podem ser feitos para chegar-se a muitos jovens, por exemplo, sim, como acontece em muitos países, mas isso deve ser apenas um caminho para chegar, para pregar o Evangelho. Se não houver pregação, não tem sentido, nada disso. Então, os discípulos, os apóstolos aqui, eles saíram para pregar. E a igreja precisa entender que ela foi chamada para pregar, anunciar. Mas anunciar o quê? A mensagem de arrependimento. Olha o versículo 12. Saindo eles, pregavam que se arrependessem. Não é uma pregação para chamar para ser rico. Não é uma pregação para chamar para ser próspero. Não é uma pregação para chamar para que deixe de sofrer. Não é a mensagem de arrependimento dos seus pecados e entregar a vida a Jesus. O texto nos diz aí no versículo 13 que eles também, além de pregar, que era a sua prioridade, mas também expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos. Ou seja, aqueles apóstolos, eles estavam alcançando as pessoas de uma forma integral, anunciando a mensagem do Evangelho como prioridade, mas também atendendo aquelas pessoas nas suas necessidades imediatas, como por exemplo, a questão das enfermidades. O texto aqui nos diz que eles ungiam, o óleo era usado na época como de várias formas, e uma das formas era justamente de forma medicinal. Alguns entendem aqui, alguns comentaristas, que os discípulos estavam usando de forma medicinal. Pode ser. Outros entendem que eles estavam usando como símbolo do Espírito Santo para a ação de Deus em curar os enfermos. Poderia ser e pode ser também. Agora, apenas observe o seguinte, não era o óleo que curava, mas o poder de Deus. Não há aqui óleo ungido. Há um óleo simbolizando a ação do Espírito Santo para ungir. E uma outra coisa também importante, feito exclusivamente pelos apóstolos. Depois que a era apostólica cessou, a igreja não mais continuou com esta obra, porque isto foi exclusivo em relação aos apóstolos. É bem verdade que eu sei que você está com alguns questionamentos aí, isso é assunto para um bom estudo e uma boa exposição a respeito dessa prática. Isso pode ficar para um outro momento, mas é importante observar aqui, é que esses apóstolos, eles estavam fazendo a obra do Senhor de forma integral. E nós precisamos também entender que o Evangelho que deve ser pregado para o homem ter a sua alma liberta do poder das trevas, mas também esse Evangelho deve transformar toda a sua vida emocional, familiar, relacional, trabalhista. Toda a sua vida é transformada, porque o Evangelho não alcança uma parte do homem, mas alcança todo o homem. Que lições nós podemos aplicar para a nossa vida? Primeiro, sejamos parceiros na proclamação do Evangelho, quer indo, quer orando, quer contribuindo. Uma das frases missionárias bem conhecidas diz que a obra missionária, a evangelização, missões é feito com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram e com as mãos que contribuem. Jesus nos enviou de 2 em 2, parceria. Que a igreja seja parceira daqueles que são chamados por Deus para ir. Confiemos em Deus, segunda lição, segunda aplicação. Confiemos no Deus provedor.
mas também assumamos a responsabilidade de prover o sustento daqueles que Deus chamou para o ministério da proclamação do Evangelho. Por um lado, precisamos confiar que Deus vai cuidar, e Ele cuida e tem cuidado, Ele é o nosso provedor. Mas também precisamos assumir a responsabilidade com aqueles que Deus envia, aqueles que Deus leva para pregar o Evangelho. Nós temos responsabilidades também para que eles tenham as suas necessidades supridas. Terceira aplicação, oremos para que Deus nos abra as portas. Portas fechadas não devem nos desanimar, mas devem nos motivar a orar cada vez mais para que Deus abra as portas. E abrindo as portas, possamos então entrar e não desperdicemos aquelas portas que já estão abertas. Como eu disse, há portas abertas no seu trabalho, na faculdade, na oficina, na vizinhança, na família. Então, não desperdice essas portas abertas. E que o Evangelho que a igreja prega seja para todo homem e para o homem todo. Para todo homem, porque esse Evangelho é para ser pregado em todas as nações, para todos aqueles que precisam de ouvir o Evangelho. E todos precisam, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas também para o homem todo, no sentido de que deve alcançar ele, não só na sua alma, libertando do império das trevas, mas também modificando e transformando toda a sua vida presente. Que o Senhor em Cristo nos abençoe e nos ajude a viver esta palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas instruções tão belas e profundas que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a compreender e a viver esta palavra, e que a tua igreja seja cada vez mais uma igreja missionária. Assim te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco nessa transmissão. Meu desejo, a minha oração é que a sua vida tenha sido abençoada, edificada, desafiada pela santa palavra de Deus. Que o Senhor lhe abençoe ricamente e lhe dê uma semana debaixo da sua santa e gloriosa paz. Quero lembrar apenas que o esboço dessa mensagem e das outras transmissões, elas sempre estão disponíveis no Instagram da nossa igreja. Então, vai lá e nos acompanhe, Igreja Batista Nacional no Barro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe também com outros esta palavra. Esse mês é um mês de missões, como já temos dito, e o nosso desejo é que você esteja aprendendo cada vez mais a respeito da obra da evangelização. Nos dias 19 e 20, nós estaremos realizando nossa terceira conferência missionária. E eu quero convidar você a estar conosco. No sábado teremos uma transmissão online e no domingo estaremos transmitindo a partir, se Deus quiser, do templo diretamente, do culto presencial. Então, esteja conosco, nos acompanhe, venha aprender da palavra do Senhor. Nossa terceira conferência missionária, chamado e compromisso. Que o Senhor lhe abençoe ricamente. Vamos orar para fazer a nossa oração congregacional juntos? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do Eterno e Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio, que
Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,